os frutos do Espírito Santo. E o texto que nós vamos estar meditando nessa noite está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Os irmãos podem abrir aí a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e o 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então nós vamos esperar que tenha alguém aí na misericórdia, amém? Gálatas capítulo 5, versículo 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, amados? Feche seus olhos nesse momento. Eu queria fazer mais uma oração com você. Querido Deus, amado Pai, na Tua presença eu te louvo, Pai. Te agradeço por mais essa oportunidade, por essa confiança de estar aqui nesse púlpito, Pai, falando essa mensagem, transmitindo essa mensagem para os meus irmãos, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade, que o Teu Espírito Santo possa me usar nesse momento, através da Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos diariamente travando uma batalha no nosso interior, né? Ao qual a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. Então essa luta, ela é diária. Todos os dias você está em batalha espiritual. Vira para a pessoa que está próxima de você e fala assim: meu irmão, você está em batalha espiritual, né? Nós estamos em batalha espiritual diariamente. Então todos os dias nós enfrentamos. O nosso espírito enfrenta a nossa carne, e a nossa carne, ela enfrenta o nosso espírito. Então essa é a nossa batalha diária, né? O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Porque Gálatas capítulo 5 ele fala: porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então, porque eles são opostos entre si, né? A carne, ela quer as coisas que agradam a ela. E o espírito quer que a gente faça aquilo que agrada o coração de Deus. Então é uma batalha a todo instante da nossa vida. A partir do momento que você levanta da sua cama, você já está nessa batalha. E no momento que você vai se deitar, não é diferente. Então todo dia nós enfrentamos essa batalha. O espírito contra a carne. Mas essa batalha, ela não foi totalmente, né, o tempo todo na nossa vida. Antes da gente aceitar Jesus, não existia essa batalha. Por quê? Quem é que dominava? Era a carne ou o espírito? Era a carne. Então essa batalha, ela não existia. Ou seja, o espírito, ele não estava militando contra a carne. A carne, ela agia da maneira como ela bem entendia. Assim como tem muitos que estão no mundo, é claro, que usam até um versículo bíblico para defender isso, as suas atitudes. Eu tenho o livre-arbítrio. Deus me deu o livre-arbítrio. Então eu posso fazer o que eu bem entender. Então tem muitas pessoas que acreditam que é essa maneira que eles têm que agir. Ah, se eu não estou matando, se eu não estou roubando, se eu não estou fazendo nada, né, não estou prejudicando ninguém, entre aspas, eu posso fazer o que eu bem entender. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, aí começa o quê? A batalha espiritual. Ou seja, já não é mais a sua carne que domina, é o seu espírito. E aí nessa batalha a carne não quer se deixar ser vencida, né? Ela quer continuar querendo dominar. Então a partir do momento que a gente nasce, a carne ela já quer dominar. Ela já quer dominar o nosso corpo.
E a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito ele entra na batalha. E eu falo para vocês nessa noite que o Espírito ele não entra para vencer, ou melhor, para perder. Ele entra para vencer. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus ele vem te ajudar nessa batalha diária que você tem. Então imagina, você está numa briga e você saber que ao seu lado tem uma pessoa que é muito mais poderosa do que a sua carne, que é muito mais poderosa do que os desejos carnais. A nossa carne, ela tem a natureza pecaminosa e ela reinava sozinha. Ela não tinha ninguém para dominá-la. Então, por isso que ela fazia o que ela bem entendia. Mas no momento que você nasceu de novo, o Espírito Santo ele veio habitar em seu interior, com o objetivo de controlar, de mudar a sua vida. Então, o Espírito Santo ele tem uma missão muito importante na nossa vida, que é mudar o direcionamento. Por isso que se chama conversão. Você estava no caminho do pecado. Quando você se converteu, ou seja, o Espírito Santo ele te ajudou a se converter dos maus caminhos. E ele começou a te mostrar o quê? Uma nova direção, um caminho novo, algo agradável aos seus olhos. Porque o seu espírito começou a enxergar, as escamas dos seus olhos caíram. Porque antes da gente se converter, a gente só tinha olhos para o mundo. E às vezes não era coisa boa de se ver, mas era aquilo que agradava a nossa carne. A partir do momento que a gente se converteu a Cristo Jesus, as nossas escamas caíram e a gente começou a ver o quê? O mundo espiritual, as coisas de Deus. Então as coisas mais simples do nosso cotidiano começou a ter um prazer melhor. Você vê o pássaro cantando, você vê a pessoa dando um bom dia, você olhar para os olhos dos seus pais, do seu filho. Então isso começou a quê? A trazer mais prazer para a sua vida. As coisas do Espírito, Você ter um devocional com Deus, você entrar na igreja, você louvar, você cantar na sua casa, você ler a sua Bíblia, você ter um devocional com Deus. Isso começou a te atrair mais do que as coisas da carne. E aí nessa batalha, quem é que começou a vencer? O Espírito. Quem é que começou a perder a batalha? A carne. Porque o Espírito ele entrou, o Espírito Santo entrou nessa batalha. E aí muitas coisas que você achava que não conseguia mais vencer, você viu que era fácil através do Espírito, através daquilo que Deus colocou em você, através daquilo que Deus despertou em você. Poxa, mas eu consigo viver sem isso, eu consigo viver sem o álcool, eu consigo viver sem as drogas, eu consigo viver sem a prostituição, eu consigo viver sem o cigarro, sem as coisas erradas, as coisas ilícitas. Então tudo isso você começou a ver de uma forma diferente. Poxa, eu não sou mais escravo disso. Eu posso viver sem isso, eu posso ser uma pessoa alegre sem fazer uso dessas coisas erradas, sem a prática do pecado. Então o conflito é inevitável, mas se desejamos uma vida cristã vitoriosa, devemos entregar o controle e a direção da nossa vida ao Espírito Santo. É aquilo que o apóstolo prega e gosta de falar, que a gente não tem que colocar o Espírito Santo do carona, pegar no volante e dirigir, a nossa vida, o nosso carro, que seja a nossa vida, e falar para o Espírito Santo: olha como eu estou dirigindo bem a minha vida. Não é assim que nós devemos agir. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, quem é que tem que tomar a direção da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma? É o Espírito Santo. Então é Ele que tem que direcionar para onde você tem que ir, o que você tem que fazer e o que você tem que deixar de fazer. Não é a sua carne que tem que mandar, mas é o Espírito. Entregar o controle na direção da vida do Espírito. Porque em Gálatas 5:25, se você der 2 pulinhos aí no versículo, você vai ver. Gálatas 5:25 ele está falando: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então não tem como uma pessoa falar que entregou a vida para Jesus e ter outra pessoa na direção da sua vida, a não ser o Espírito Santo. Olha, a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, quem é que vai tomar a sua vida nas mãos dele?
É o Espírito Santo, é Ele que vai nos conduzir no caminho ao qual nós devemos seguir. Então não tem outro caminho, não tem outra pessoa mais habilitada para você colocar a sua vida nas mãos, a não ser o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele reinando em nós, produzirá o quê? O caráter de Cristo. A partir do momento que o Espírito Santo começa a dominar, a tomar conta da sua vida, a mostrar os caminhos novos que você tem que tomar, ele vai o quê? Ele vai abrindo as portas. Ele vai mudando o caráter, ele vai mudando o seu comportamento e a maneira como as pessoas te veem também. Então tudo isso é a transformação do Espírito Santo. Ele produzirá em nós as virtudes do caráter de Cristo. E aí nós passamos a ser o quê? Parecidos com Jesus. Até nas nossas atitudes, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas é difícil, é impossível ser igual a Jesus. Não é difícil você ser igual a Jesus. Sabe o que é difícil? Você abrir mão dos desejos da sua carne. Você abrir mão do pecado. Por isso que as pessoas colocam dificuldades em se achar parecidos com Jesus. Porque não é fácil você virar para a sua carne e falar, ei carne, aqui quem manda é o Espírito. Quando a gente está no meio de pessoas, dos irmãos, dos familiares, às vezes você até tem o controle. Mas quando você está sozinho, quando você está diante daquela situação, será que o Espírito está mesmo no controle da sua vida? Será que a sua carne ela não quer novamente prevalecer e dar a direção e o comando na sua vida? Por isso que eu falo que muitas vezes a pessoa acha difícil ser igual a Jesus, ter as características de Jesus. Mas não é, amados. Basta você abrir mão, basta você falar, eis-me aqui, Senhor. Toma a direção da minha vida, toma o caminho, né? Me mostra o caminho. Então o Espírito Santo ele reina e produzirá em nós o quê? O caráter de Cristo. O apóstolo Paulo chama essas virtudes de o fruto do Espírito, né? Então os frutos do Espírito nada mais, nada menos do que foi Paulo que determinou. Foi Paulo que chamou essas virtudes de frutos do Espírito, né? E o que são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito são qualidades morais divinamente implantadas por Jesus, né? São qualidades que Jesus implanta na sua vida, a partir do momento que você decidiu entregar a sua vida a Jesus. Ele começa a colocar essas virtudes, essas qualidades, né? Faz as mudanças necessárias. E aí você vai mudando o seu comportamento, vai mudando o seu vestuário, vai mudando a sua forma de falar, vai mudando o seu comportamento diante das pessoas. E as pessoas vão olhando para você e vão percebendo que tem algo diferente. Você já viu que tem situações que a pessoa vira para você e fala, você é crente, não é? Você é evangélico, não é? Por que vocês acham que eles têm essa conclusão? Por causa das nossas atitudes, da maneira como a gente se comporta. Às vezes numa situação em que muitos poderiam perder a cabeça, quando a pessoa é crente, é convertida, ele consegue o quê? Ter o domínio. Ele consegue, ele sabe quem é que está no domínio da sua vida, é o Espírito Santo. Olha, já não sou eu que comando, mas é o Espírito Santo. E eu sei o que eu tenho que fazer nessa hora. Eu não posso deixar a carne prevalecer, né? Se for preciso me humilhar, eu vou me humilhar. Se for preciso eu me calar, eu vou me calar. Se for preciso me dobrar, eu vou me dobrar. Mas eu não vou deixar a carne falar mais alto. E com essas atitudes as pessoas percebem que nós somos o quê? Diferente. Nós temos o quê? Frutos diferenciados, qualidades diferenciadas, vamos dizer assim, para que vocês possam entender. Então toda qualidade que leva as pessoas a verem Jesus na sua vida são frutos do Espírito, né? O amor, a bondade, mansidão, domínio próprio, né? Como nós citamos aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. São qualidades que as pessoas vão ver Cristo em nós. Amém, amados? Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele fala que o fruto faz parte da lei da semeadura. Ou seja, a lei da
colheita. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então, se você planta amor, o que você vai colher? Amor. Se você planta ódio, o que você vai colher? Ódio, né? Nós sabemos que nós temos dois bornais aqui: o bornal de Deus e o bornal de Satanás. A escolha que você fizer vai determinar a colheita que você terá no futuro. Se você plantar uma semente do amor, você não vai colher o ódio, porque você está plantando a semente do amor. Não tem como você plantar abacate e colher melancia. São coisas totalmente diferentes. Então, aquilo que você semear, logicamente será aquilo que você vai colher. O nosso interior é como um campo onde estamos semeando diariamente. Diariamente você está semeando. Na vida de alguém, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, né? nos seus afazeres. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe. Tudo que você faz, você está o quê? Plantando uma semente. E essa semente, um dia ela vai produzir frutos, né? Toda semente que você lança no solo, ela vai germinar e mais cedo ou mais tarde vai dar o fruto que será designado. Então o nosso interior é um campo, aonde nós estamos o quê? Semeando diariamente. Todo dia você planta uma sementinha dentro de você. Aquilo que você semear, você irá colher. Semeie um pensamento e você colherá o quê? Uma ação. Semeie uma ação e você colherá o quê? Um hábito. Semeie um hábito e você colherá o quê? Um caráter. Semeie um caráter e você colherá o quê? Um destino. Então tudo que você plantar dentro de você, você vai colher de alguma forma, né? Imagina aí, você planta um grão de milho. Quantos grãos vão nascer daquela semente? Né? A 100 por 1, como diz a palavra. Então imagina, se você plantar uma semente dos frutos de Deus, do Espírito, você vai colher o quê? A 100 por 1 daquilo que você plantar. A 100 por 1, amados. Então vale a pena você escolher o bornal certo para você plantar, né? Os frutos do Espírito. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Quanto mais você fizer o bem ao próximo, mais as pessoas vão fazer o bem a você. Quanto mais você semear a bondade, mais você vai colher da bondade na sua vida também. É semeando que se colhe, né? É plantando que se colhe. Lá na chácara eu tenho o costume de falar, né, para as minhas filhas, meus pais. Toda vez que eu vou colher alguma fruta, eu falo: quem planta? Aí eles falam: colhe, né? Por quê? Porque quando a gente foi para a chácara, não tinha nada. Quem aqui já foi lá na chácara do meu pai? Vocês veem como é que é lá, né? Hoje está um pouco diferente. Mas no começo só tinha cerrado, só tinha fruta do cerrado. Então nada do que tinha ali foi a gente que plantou quando a gente chegou lá. A partir do momento que a gente começou a ir lá com mais frequência, a gente começou o quê? A plantar. Então levava uma manga, levava um abacate, levava um pedacinho de cana, um brotinho de mandioca, ia plantando. E hoje a gente já está o quê? Começando a colher. Então toda vez que eu vou lá e pego uma manga no pé, eu olho para eles e falo: quem planta? Aí eles colhem, né? Toda vez que eu vou lá e pego alguma fruta que está dando ali da época, eu viro para eles e falo: quem planta? Colhe. Por quê? Porque eu entendo que isso é a lei da semeadura. Aquele que planta, ele tem o direito de colher. Então, amados, se você planta, você tem o direito de colher. Às vezes você fala assim: poxa, mas eu já amei tanto, e será que eu não serei amado? Claro que você é amado. Afinal, Deus te ama. Se as pessoas não estão vendo esse fruto ainda na sua vida, eu quero dizer que tem uma pessoa que está vendo tudo que você está fazendo. E Ele está aplaudindo lá de cima. E Ele está falando para você: espera, no momento certo você vai colher. No momento certo. Eu sei que muitas vezes a gente ali plantava e já ficava pensando: poxa, quando é que eu vou colher? Porque a gente quer para amanhã, né? Você planta uma manga saborosa, você quer que no próximo ano ela já dê. Tanto é que quando a pessoa vai formar uma chácara, ele procura o quê? Ele procura comprar aquelas frutas que são enxertadas, né? Como eles falam. Por quê? Porque é uma planta que ela produz mais rápido. Então a pessoa, quando ela está plantando, ela já está pensando o quê? Na colheita.
E às vezes quando você estava semeando essa semente, você já estava o quê? Esperando a colheita. Às vezes você mal plantou e já estava esperando a colheita. E Deus fala para você nessa noite: espera o tempo certo, porque aquilo que você plantar, você vai colher. É no momento certo, é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Infelizmente tem muitas coisas que a gente quer que aconteçam no nosso tempo, mas a gente esquece que existe um tempo maior, que é o tempo de Deus. É Ele que domina todas as coisas. Então tudo acontece no tempo de Deus. Tem um tempo para a gente nascer, tem um tempo para a gente morrer, tem tempo para tudo. E tudo depende do tempo de Deus. Amém, amados? Então a lei da semeadura é essa: tudo que você plantar no tempo certo, você vai colher, né? Há uma classificação comum dentre essas virtudes, né? Entre os frutos do Espírito, né? Nós podemos classificá-los, né? De uma forma comum. Por exemplo, o amor, a alegria e a paz está relacionado ao seu relacionamento com Deus, né? O amor, a alegria e a paz é o seu relacionamento com Deus, né? E eu pergunto para você: como é que está o seu relacionamento com Deus? Você sente o amor de Deus? E você tem amor por Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito com você? Se você tem esse fruto, né? Eu acredito que você pode desfrutar dele. Você tem a alegria? Você é alegre por tudo aquilo que Deus tem feito a você? Ou até mesmo por aquilo que Ele não fez? Porque é fácil você falar que está alegre quando as coisas boas acontecem. Mas quando as coisas ruins acontecem, será que você tem a mesma alegria? Será que você tem a mesma reação? Ah, eu estou chateado, Deus, porque eu queria que fosse assim e o Senhor não fez. Essa muitas vezes é a realidade do nosso dia a dia. A gente não tem a alegria de ver Deus corrigindo a gente. Às vezes a gente fica triste. Às vezes a gente fica irritado, bravo com Deus. E eu falo para vocês, amados, quando a gente tem o fruto da alegria, independe da circunstância, você sempre vai ser alegre. Tem uma irmãzinha que eu sempre gosto de citar essa frase, que foi uma frase que me marcou muito, né? Uma irmãzinha que ela sempre, quando eu tinha loja aqui, ela passava, e aí eu saudava ela com a paz do Senhor. E aí eu perguntava: como é que a senhora está? E aí ela falava: carregando a minha cruz, pisando nos espinhos e dando glória a Deus. E dava aquele sorriso. Eu sabia que aquela mulher tinha problemas, amados. Eu sabia o que ela enfrentava. Mas eu nunca vi aquela mulher dizer coisa contrária a isso. Ela sempre estava feliz. Ela sempre estava alegre com aquilo que Deus tinha feito, né? E às vezes você fica triste por coisas tão banais. Às vezes porque não deu certo alguma coisa que você queria fazer. Às vezes você ainda não recebeu aquela resposta. Às vezes aquela porta ainda não se abriu. E você fica triste. Você deixa esse fruto de lado. A alegria. Então, amados, eu queria que você nessa noite, que você se atentasse a isso. A alegria, o fruto da alegria, não é só no momento da situação que a gente passa. Independente da situação, se você tem esse fruto, você sempre será alegre. Amém, amados? E a paz, né? Quando se fala de paz, num momento como esse, de crise mundial, né? Vamos dizer assim, de pandemia, de vírus, né? De uma coisa que está matando tanta gente. Como é que está a nossa paz interior? Como é que você está dentro de você? Como é que está aí a sua paz? Será que você tem transmitido paz nos lugares que você tem ido? Ou nos poucos lugares, né? Porque não está nem podendo andar tanto assim. Mas será que você tem conseguido levar alegria? Né? Às vezes até de um modo virtual. Quando você está ali no grupo da família, será que você tem mostrado a paz para as pessoas? Né? Porque nesse momento tem muitas pessoas que ainda se encontram desesperadas. Não estão tendo essa paz que nós temos. E se nós temos o fruto da paz, nós temos que semear isso na vida das pessoas também. Se você tem a paz dentro de você, que Deus tem colocado dentro de você, eu quero dizer que você tem uma semente que precisa ser plantada na vida das pessoas. E as pessoas precisam também receber essa paz.
Essa sementinha, ela precisa brotar dentro de alguém. E você tem essa missão, né? Você precisa levar essa sementinha da paz na vida das pessoas. Porque Deus, Ele tem colocado essa paz dentro de você. A longanimidade, a benignidade e a bondade são características que estão relacionadas ao quê? Aos outros, né? O seu relacionamento com as outras pessoas, né? Benignidade, bondade, mansidão, né? Será que você tem tido isso com as pessoas? Como é que está o seu relacionamento com a sua família? Seus pais, seus filhos, seu esposo, a sua esposa? Será que você tem um bom relacionamento com eles? Porque isso também é fruto do Espírito, né? Bondade, mansidão, né? Benignidade, bondade. São os três, né? Longanimidade, benignidade e bondade. Agora os três últimos, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Essas características estão relacionadas a você mesmo, né? Ele está relacionado comumente a você, do seu relacionamento com você mesmo. Você tem mansidão? Você tem o domínio próprio da situação, né? Se alguém pisar no seu pé, como é que você reage? Se alguém pisar no seu calo, como é que você reage? Se alguém te xingar, como é que você reage? Se xingar a tua mãe, né? Eu lembro quando eu era jovem e você queria chamar o outro para brigar, era xingar a mãe dele. Ali era o fim da picada, né? Você podia chutar o pé, podia fazer o que fosse, mas se mexesse com a mãe, acabava, o barraco estava pronto, né? Então era uma coisa que a gente tinha muito cuidado, né? Para não mexer com a mãe dos outros, porque senão entrava na porrada. Mas como é que está o seu relacionamento com você? O seu domínio próprio? Diante de situações, como é que você tem reagido, igreja? Você tem dominado a sua carne? Ou a sua carne nessas situações? Se você tem o espírito do domínio próprio, quando você lidar com essas situações, você saberá o que fazer. Você vai respirar e você vai falar o quê? Deus está no controle. Eu não vou explodir. Eu não vou falar nada. Eu vou calar minha boca. Eu vou encher a minha boca de água, né? Olha aí, mulheres, a dica, hein? Quando vocês ficam bravas com a gente, enche a boca de água. Pega um copo d'água e enche a boca de água. Porque a boca cheia d'água não tem como você falar, né? Quando olhamos para o fruto do Espírito Santo, vemos um retrato de Jesus Cristo. Todas as 9 virtudes acima estão presentes no caráter de Cristo. São frutos do Espírito e são características de Cristo Jesus. Dentre esses frutos, eu quero aqui destacar o principal, o mais importante dos frutos. Quem aqui sabe? Amor. Justamente, o fruto mais importante, segundo o próprio Jesus, era qual? O amor. O amor, né? O amor de Cristo Jesus. O amor na linguagem grega, amor ágape, é uma palavra distinta usada para descrever a natureza do amor de Deus. Então, quando se fala de amor ágape, é um amor incondicional, o amor de Deus, o amor do próprio Deus para conosco, né? Em João capítulo 3, versículo 16, ele relata isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falo para vocês, isso é ou não é prova de amor? Existe uma outra forma, né, de mostrar esse amor? Eu acho que Deus escolheu a melhor maneira. Mesmo a gente não merecendo, Ele foi capaz de entregar o seu único Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então esse é o amor ágape. Esse é o amor que nós temos que levar como semente, amados. Se a gente tem que preparar o caminho para o Senhor, nós temos que levar a semente do amor. O amor ágape, o amor de Deus. Ele nos amou sem que oferecemos motivos para que Ele nos amasse. Independente se você quer ou não quer amar Deus, Ele te ama. Você sendo um pecador ou sendo uma pessoa
né, que busca os caminhos dele, ele te ama do mesmo jeito. Você está aqui, e se algum dia você decidir sair dos caminhos do Senhor, abandonar os caminhos do Senhor, ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Às vezes nós viramos as costas para Deus, mas Deus, ele nunca vai virar as costas contra nós. Ele sempre vai estar lá, o quê? De braços abertos a nos receber, esperando o momento. Esperando o momento da gente se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Esse é o amor que o Espírito derrama em nosso coração. Ele nos amou, mesmo que não oferecemos motivo para o qual Ele fizesse isso. Ele nos amou. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, Ele diz que o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? João 15, 12 fala isso. João 15, 12 ele fala, o meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, amados, esse é o amor, esse é o fruto tão importante que Jesus, ele menciona. O amor ágape, o amor incondicional, o amor que você olha e não vê os defeitos na pessoa. Porque é muito fácil você amar uma pessoa que não tem defeito. É muito fácil. Agora, difícil é você amar uma pessoa que tem todas as qualidades negativas, que a sociedade não consegue mais suportar, que as pessoas não querem mais estar próximo a essa pessoa porque ela faz mal. Então, para a sociedade, essa é uma pessoa difícil de se amar. Tem pessoas, amados, que não permitem nem você amar elas. Tem pessoas que têm essas qualidades, não quer que ninguém a ame. E eu falo para vocês, é essas pessoas que precisam ser amadas. Elas que estão precisando de uma semente como essa, para ser plantada no seu coração e mudar o destino da sua vida. O amor ágape. No hino ao amor, em 1 Coríntios capítulo 13, eu achei muito interessante, aonde Paulo apresenta 15 características do amor. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro Coríntios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4. Ele fala assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, separecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Mas a atenção aqui que eu queria que vocês tomassem é apenas na parte do amor. Né? São 15 características que Paulo menciona. Ele fala que o amor é sofredor, o amor é benigno, não é invejoso, não se ufana, não é soberbo, não é indecoroso, não é interesseiro, não se irrita, não se excede no mal, não se alegra com a injustiça, ao contrário, ele alegra-se com a verdade. Tudo aguenta, tudo suporta, tudo acredita, tudo espera. Esse é o amor, né? O amor é o fruto que Jesus ele deixou para toda a humanidade, né? Através da cruz do Calvário. Ele implantou essa semente dentro de nós. E eu pergunto para você, será que você consegue perceber esse fruto do Espírito dentro de você?
Afinal, nós precisamos preparar o caminho do Senhor. E o chamado para agosto é esse, que a gente possa consolidar através dos frutos do Espírito. E Jesus fala que o principal deles é o amor, porque sem amor não adianta. Não adianta você ter os outros frutos se você não tem um amor, né? O amor expressa o conteúdo total da fé em Cristo. Até para você acreditar é difícil se você não tem amor. Até para você acreditar. O amor é a essência do caráter divino. Deus, Ele é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Para a gente finalizar nessa noite. 1 João capítulo 4, versículo 8. E eu queria que você, ao chegar na sua casa, ao se dirigir para a sua casa, que você fosse meditando nessa mensagem, que está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Que ele fala: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então fica difícil você conhecer a Deus, você ser cheio dos frutos do Espírito, se você não amar, se você não sentir o amor de Deus para com você. E eu finalizo a mensagem dessa noite dizendo para você: deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu caráter através dos frutos do Espírito. Que você possa se permitir ser trabalhado através dos frutos do Espírito. Ah, pastor, mas eu não consigo sentir esses frutos. Consegue. Basta você parar um pouquinho, basta você pensar um pouquinho no que Jesus fez por você, e você vai perceber que você tem esses frutos dentro de você. Ah, mas eu não consigo amar as pessoas. Consegue. Assim como Cristo te amou, você também vai conseguir. Para de olhar os defeitos e começa a olhar as qualidades. Começa a enxergar aquilo que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. E aí você vai entender o que Deus tem para você nessa noite. Amém? Que você possa ser abençoado com essa palavra. E que Deus venha a cada dia somar mais frutos do seu Espírito na sua vida. E que você possa usar dessa semente que Deus tem colocado na sua vida, na vida das pessoas. Vamos semear aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Quem gostou e entendeu essa mensagem, dê um forte aplauso ao Senhor.